Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade do projeto Elas na Escrita e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre uma das leituras mais impactantes que eu fiz nesse ano, que é essa graphic novel aqui, ó, Grama. Vamos bater um papo? Gente, então, eu queria falar um pouquinho de Grama. É uma graphic novel com edição da Pipoca e Nanquim. Foi escrito pela autora Keum-Suk Gendrin Kim. O nome dela não deve se pronunciar assim, mas ela é sul-coreana, então é um pouquinho difícil de pronunciar o nome, acho que eu fui aí o mais próximo do que eu conseguia. Essa edição é linda da Pipoca e Nanquim, e eu acho que é uma editora que, se a gente for comparar um pouco ali a literatura, tem as mesmas edições bonitas e caprichadas da Dark Side, sabe? Eles realmente gostam de editar graphic novels e quadrinhos, então são super caprichadas. Tem aqui essa capinha amarela, né, que é aquela capinha que vem por cima, já cai tudo, que tem uma imagem inclusive bem importante para a história. Você vê aqui nessa menininha com duas silhuetas masculinas. E tem uma outra capa por dentro que eu vou mostrar já já. Mas então, gente, Grama acabou se tornando uma das leituras mais impactantes para mim do ano, contando inclusive com todos os livros que eu li, livros clássicos, contemporâneos. Eu realmente fiquei bem emocionada com essa graphic novel, tanto pela importância histórica que ela tem, quanto o tema, né, que mexe muito comigo, mexe muito com muitas mulheres. E realmente, sem exageros, eu posso dizer que eu terminei ali com vontade de chorar, o que é bem difícil. Eu tenho essa carinha sensível, mas eu sou bem dura na queda para ficar com vontade de chorar assistindo filme ou lendo algum livro, e isso aconteceu com Grama. Muito por conta da história, já que é uma HQ biográfica, né, então ela é baseada numa história real, mas também pela sagacidade ali, pelo talento da autora, que soube colocar muito bem, conduzir muito bem o texto, a narrativa, as ilustrações, então ela deixou tudo muito emocionante, muito bonito. O que eu já posso dizer, que você vai saber logo no início, assim que comprar, né, quando for ler um pouquinho ali sobre o que ela trata, é que essa aqui é a história de mulheres de conforto. Na verdade, ela vai contar a história sob a perspectiva e olhar de uma dessas mulheres, que hoje em dia já é uma velhinha ativista, inclusive, dos direitos dessas mulheres. E essas mulheres de conforto foram escravizadas sexualmente pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, né, quando o Japão queria tomar o Império Chinês. Então essas mulheres foram raptadas, a maioria delas ainda crianças ou adolescentes, e foram levadas para essas chamadas casas de conforto, né, que eram conhecidas por esse nome, para ser escravas sexuais do exército japonês naquele tempo. Eu acho legal que logo no início aqui da HQ a gente vai saber que esse nome, Mulheres de Conforto, ele não é o melhor nome, né, porque a gente entende justamente que ele trata da perspectiva do exército japonês, já que a gente pensa nessas casas de conforto, que seriam, né, para o conforto para quem? Obviamente para o conforto dos soldados, que faziam aquelas coisas terríveis que escravizavam aquelas mulheres. Então eles colocam que esse nome ele não é correto, mas que escolheram usar ele ao longo da história, escolheram usar essa tradução literal, desconhecida ainda, então a gente pode entender um pouco melhor a história a partir desse nome. Mas eu achei legal que logo no início eles colocam que a nomenclatura hoje em dia já não é mais bem vista. E aí a história então que a Keum-Suk Gendrin Kim vai contar é de uma mulher que viveu naquela época, que era Ok Sang-lee, e que hoje em dia ela é uma vovozinha, como eu ia dizendo. Ela foi uma dessas mulheres escravizadas pelo exército japonês, e hoje em dia ela ainda é viva, ela é ativista da causa, ela luta pelo direito dessas mulheres de terem um mínimo de reparação possível, né, de ganhar alguma reparação por todo aquele sofrimento que elas tiveram, não só no período da Segunda Guerra, mas durante toda a vida. Porque o que a gente vai ver também aqui na HQ o quanto foi difícil essas mulheres retornarem para a sociedade, se recolocarem na sociedade depois de terem passado esse período nas casas de conforto, já que, como a gente bem imagina, elas sofreram muito preconceito. Uma coisa bem importante que a gente vai ver nessa graphic novel também é o quanto esse contexto histórico ele estava relacionado não só ao gênero, né, de escravizar as mulheres sexualmente, mas também à classe social. Porque grande parte das meninas que foram sequestradas naquela época, né, quase todas, realmente a maioria, eram meninas de famílias muito pobres, que não tinham nenhuma perspectiva de vida, vendiam suas filhas acreditando que elas iriam trabalhar em algum lugar, como por exemplo
iam trabalhar em algum restaurante, iam trabalhar em algum lugar que servisse bebidas, alguma coisa assim, e essas meninas acabavam sendo escravizadas. Então a gente vai entender um pouco que esse contexto de classe é muito importante. Tem um texto no final do livro, né, aqui no final da obra, de uma pesquisadora para mostrar pra gente esse assunto, mostrar esse recorte de classe, o quanto ele foi forte e importante naquele período. Tem também um texto no final do livro da própria autora e que é muito bonito, que torna tudo ainda mais emocionante. Acho que principalmente quando a gente descobre, que eu não vou falar para vocês, obviamente, quando chega no final da leitura, por que ela escolheu esse nome de grama. É realmente bem bonito acompanhar isso. Uma vantagem que ela tem aqui enquanto graphic novel, para deixar tudo ainda mais emocionante, para aproximar a gente ainda mais da história da personagem, é que além do trabalho com o texto, que é muito bonito, ela tem uma narrativa muito bem escrita, ela tem obviamente o trabalho com as ilustrações, por se tratar de um quadrinho, né? Então, uma obra ilustrada que vai deixando a gente ainda mais emocionado, porque a gente vai acompanhando o crescimento da personagem. A gente acompanha a Oksan Lee desde que ela tinha 10 anos de idade, a fase em que ela foi sequestrada por esse exército, tudo que ela passou, como ela foi crescendo naquele lugar, a fase em que ela estava adulta, até a fase atual, quando ela já é velhinha e vai ser entrevistada pela autora. Inclusive é bem interessante porque a autora se coloca como personagem da obra, o que torna tudo ainda mais real, torna essa identificação e essa empatia, acho que ainda mais forte, sabe, ainda mais fácil. Porque a gente começa acompanhando essa autora personagem entrevistando a Oksan Lee, que era uma dessas vovós, carinhosamente chamadas de vovós. Então a gente já entende que é uma história real, e também no início ali da obra eles colocam que é uma biografia, e a gente vai entendendo ela toda como uma história contada, que aquela vovó está contando a história para o autor e ao mesmo tempo está contando aquela história pra gente, que vai ficando muito emocionante. A gente vai entendendo inclusive um dos principais pontos quando a autora pergunta para a vovó: mas por que vocês não fugiam? E a gente vê o quanto elas estavam totalmente abandonadas naquele país novo. A maior parte das mulheres escravizadas eram sul-coreanas e elas foram então para um lugar totalmente desconhecido, totalmente vazio e inóspito para elas. E outra questão muito importante que acompanha as mulheres historicamente ao longo dos séculos, elas não tinham nenhum acesso a dinheiro, elas estavam totalmente desprovidas de qualquer questão financeira, então elas não tinham como sobreviver fora daquele lugar, nem como fugir daquela escravidão. Só quando a guerra terminou, quando aquelas casas foram desfeitas, que elas puderam tentar ter algum recomeço na sociedade. A gente vai acompanhar essa história da Oksan Lee, que foi muito triste, muito difícil, muito pesada, de fome na infância, de escravidão sexual, de uma tentativa de encontrar um amor, uma beleza no meio disso tudo, até esse ponto da velhice onde ela vira ativista. A gente vai acompanhar essa vida tão difícil, mas de maneira singela, de maneira que essa violência tão grande não precisa ser explícita, que eu acho que esse foi um ponto muito forte da autora. Ela conseguiu trabalhar com temas tão difíceis, com temas tão pesados, né, tão caros para nós mulheres, de forma muito bem construída, de forma muito inteligente. Outro ponto forte que ela tem no texto, que eu falo aqui no canal, quando a gente vai conversar sobre literatura e escrita, é que ela sabe respeitar não só o movimento e o ritmo do texto, mas também esse ritmo de pausa e de respiro. Ela sabe dar essa pausa, tanto na escrita quanto nas ilustrações. Então tem páginas que vão falar de temas muito difíceis, de algumas das partes das cenas mais pesadas, sabe, mais complicadas da história, e ela consegue tratar aquilo, por exemplo, com um silêncio na narrativa, com uma ilustração toda em preto, ou com uma ilustração silenciosa. E isso tudo vai mexendo muito com a gente vai se sentindo na pele daquela menina em silêncio, daquela menina que olha aqueles homens de cima, daquela menina que vai crescendo. Então tudo isso vai trazendo uma empatia muito grande para a história. Essa graphic novel, ela tem sido muito premiada, e normalmente quem entende mais de quadrinhos, quem entende mais desse gênero, tem dito que a obra já é um clássico, né, que a gente pode colocar na estante ali ao lado de obras como Persepolis, que aliás é uma outra graphic novel que eu adoro, mas Segredo eu acho que eu já tô gostando mais ainda de Grama. Realmente se tornou um dos meus quadrinhos, uma das minhas graphic novels preferidas. E para quem tá acompanhando aqui pelo Elas na Escrita, já que a gente costuma falar mais de gênero literário ali, do texto, do romance mesmo, livro enquanto romance literário, né? Graphic novel, ela é uma narrativa em quadrinhos, uma narrativa fechada.
É isso que torna ela diferente de outras histórias em quadrinhos, que normalmente a gente chama, né, uma HQ. Ela é feita ali em séries, a gente vai acompanhar aquele arco daquela história. A graphic novel não, é como se fosse um romance, ela vai ter o início, meio e fim, vai contar essa história fechada. Eu acho que é uma indicação muito boa, então, inclusive para quem não tem costume de ler nesse gênero, para começar, para entender um pouco da narrativa textual, acompanhando a narrativa visual, o quanto isso é bonito, sabe, o quanto é eficiente. Por exemplo, olha aqui a personagem já mais velhinha. E o quanto é legal, né, quando a gente tem esse recurso da ilustração e acompanhando essa diferença das personagens. A gente consegue acompanhar um pouco esse sofrimento na pele da personagem que está diferente de determinada situação, na paisagem, na coloração que às vezes está mais escura ou mais clara, na página que está mais cheia ou mais vazia. Tudo isso dialoga de forma muito bacana e muito eficiente com o texto. Outro ponto bem legal também, quando a gente lê no fim da obra um texto da autora colocando por que ela escolheu falar justamente desse tema, né? E mulheres de conforto e Segunda Guerra, e talvez um tema que já fosse muito debatido, mas ninguém ainda tinha feito com esse olhar dela, com essa atenção tão especial para uma história específica e que ia dar conta dessa história específica, ia dar conta de um contexto histórico tão grande. E o quanto também a Aok San Lee vai contar, a partir da história dela, a história de tantas outras mulheres que estavam crescendo ao redor dela, que foram raptadas na mesma época, às vezes mulheres um pouco mais velhas, ou meninas até mais novas, de 13 anos, e o quanto isso destruiu a vida daquelas meninas. E é isso, uma graphic novel com uma grande importância histórica, que eu acho que provavelmente vai se tornar um clássico, muito bem escrita, muito bem ilustrada, com uma relação entre narrativa, escrita e textual muito bem feita, vale muito a pena. Tanto se você já costuma ler quadrinhos e graphic novels, quanto se você não costuma, então comece pelo Grama, que é uma história muito emocionante. Eu acho que a autora conseguiu dialogar com a gente com uma empatia tão próxima, que você termina ali arrepiada, sabe? E ainda o mais legal é que ela mostra o quanto essa mulher, a Aok San Lee, mesmo com essa vida tão difícil, consegue deixar na gente, no final da obra, uma sensação de reconstrução, de retomada da vida, ou de tentar uma espécie de justiça, sabe? De nunca parar. Ela nunca desistiu da vida dela, mesmo com todos aqueles obstáculos terríveis que ela teve que enfrentar. E lembrando aqui da capa, né, que eu falei que tem essa capa amarelinha aqui que fica por cima, na edição brasileira da Pipoca e Nanquim. E retirando, a gente tem então a capinha branca que tá por baixo, que é muito legal também, porque a gente vê aqui a Aok San Lee mais novinha, olhando para sua versão já mais velha, aqui ela velhinha, ó, quando a gente abre, olhando aqui suas duas versões. Eu achei realmente muito bonito e diz muito da história pra gente, esse encontro de olhares entre a Aok San Lee ainda menina e a Aok San Lee já mais velha, tendo passado por tudo que ela passou. Então fica aí a dica de leiam Grama, edição da Pipoca e Nanquim aqui no Brasil. É uma graphic novel maravilhosa, uma história linda, tanto para quem gosta de poesia, ou quadrinhos, ou literatura, romance. Espero que vocês gostem, tá bom? E me conta aqui se você já leu, o que você achou de Grama, o que você achou da história, ou se você vai ler depois, que eu quero conversar um pouquinho com alguém sobre essa narrativa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se você me acompanha aqui no canal e gosta do conteúdo, se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu, curte esse vídeo, compartilha, comenta, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. Até a próxima!